Shalom Adonai. Aquele que vos fala é o pastor Jorge Henrique Novick, pastor reitor do Instituto Teológico Ágape e Cultura Cristã, né? Louvo a Deus pela vida dos meus alunos. Aquele que tiver os vossos livros físicos, né? Nosso livro do Instituto Teológico Ágape e Cultura Cristã, né? Nós vamos entrar na matéria, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, de angelologia, doutrina dos anjos. Angelologia, doutrina dos anjos, meu aluno, minha aluna. Você que não tem um livro, entre em contato conosco, né? Os livros, né? Já foi aplicado teologia, estudo sobre Deus, pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo, e cristologia, estudo sobre Cristo, né? E nós vamos entrar agora na aula de angelologia, doutrina dos anjos. Fala comigo, angelologia, doutrina dos anjos. A origem dos anjos. Foi na terra, não foi no céu. A natureza do anjo. São seres angelicais, não possuem sexo, não possuem corpos. Assexuados. Hierarquia angelical. Atividades dos anjos. Origem e a queda de Satanás. Quem são os demônios? Anjos maus, né? E etc. Para não ficar muito longo, né? Nós estamos aqui com essa matéria de angelologia. Logia é estudo ou tratado. Cristologia, Cristo, vem de Cristo, né? Cristologia, estudo de Cristo. Nós também somos uma convenção evangélica brasileira Ágape, onde documentamos homens e mulheres de Deus, pastores, missionários, missionárias, né? Pastoras, homens e mulheres de Deus, e damos curso de capelania também. Capelania especial. Você é um capelão também. Nós preparamos um capelão, profissional de capelania, o qual a lei que ampara a capelania, né? Liberdade de culto, artigo 5, inviolável, liberdade de consciência de culto religioso, garantindo da forma da lei proteção locais, culto religioso, entrada de hospitais e presídio, né? Assinatura daquele que vos fala é o presidente, pastor Jorge Henrique Novick. Curso teológico, curso de capelania, curso de teologia, curso de formação de obreiros. Nós temos tudo aqui para estar ajudando os pastores e as pastoras, os bispos, os apóstolos, os homens e mulheres de Deus dentro do teu credo, dentro da sua hierarquia eclesiástica, né? Vamos começar aqui pela matéria de angelologia, doutrina dos anjos, né? A origem dos anjos. Onde foi a origem dos anjos? No céu, né? Salmos 33, 6. A palavra do Senhor foram feitos céus e todo exército dele, pelo qual o Espírito sair da sua boca. Bará, Criador. Deus criou os céus, Deus criou os anjos, Deus nos criou. Antes que houvesse o dia, eu sou, né? Ele é o Deus autoexistente, nós somos aloexistente, nós fomos criados por Ele, né? Então, a palavra angelologia, etimologia da palavra angelologia, vem de duas palavras gregas, ângelos, que significa anjo, ologia, que significa estudo ou tratada. Portanto, angelologia significa estudo ou doutrina dos anjos. A palavra anjo, no hebraico, malak, no grego, anjos, os dois se referem a um mensageiro celestial, né? A um anjo. Não existe anja, só existe anjo. São seres assexuados, não possuem sexo, né? Quando Jesus, antes do seu nascimento, a sua mãe biológica, o qual gerou ali no seu ventre, carregou o verbo, né, com o próprio Deus, o próprio Jesus, no seu ventre 9 meses, ela teve uma visita do anjo, né?
a sua prima Isabel também teve a visita de um anjo. Ainda falou o nome dos dois, Jesus Cristo, Jesus, João. Os anjos anunciavam o nome de Jesus para sua mãe e o nome de João, né, para a sua mãe. Ambos tiveram um ministério de 3 anos e meio, aproximadamente, né? Então nós aprendemos através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é uma bússola para o crente, né? A teologia, ela esclarece bem a palavra do Senhor quando ela tem livros que têm bases bíblicas e teológicas. Você, pô, pastor, não gosto de teologia. Teo é Deus, logia, estudo ou tratado. Então, teologia estuda sobre Deus, né? A pessoa fala que não gosta de teologia, a mesma coisa que fala que não gosta de Deus, que Teo é Deus, logia, estudo sobre Deus, né? Então, nós vemos aqui quantos anjos foram criados. A Bíblia não menciona. A Bíblia vai falar de legião, né? Uma legião de soldado romano. Uns diz que é 6.000, outros diz que é 6.100, né? Imagina aí 12 legiões, 70 e poucos mil anjos decaídos, né? Então nós vimos aqui que foram criados, né? A Bíblia declara que a respeito do tempo dos anjos criados, mas deduz que juntamente com todos os seres espirituais foram criados antes das coisas materiais, antes de formar a terra, né? Deus criou os anjos, né? Jó 38:7, de acordo com Jó 38:7, concluímos que o anjo foram criado antes de Deus criar a terra, criar o cosmos. Habitação dos anjos. Os anjos, ele habita numa religião angelical. Então entendemos que são distintas e várias atividades se manifestam no espaço das religiões celestiais. A Bíblia declara ainda que os anjos de Deus estão organizados em milícias espirituais que voam no céu, né? E voam numa velocidade imensa. Creio eu que é mais rápido que um piscar, equivalente a um piscar de olhos, que é uma luz que apaga, que acende, né? Né? Distintas, né? Trata-se, portanto, de uma habitação numa dimensão celestial. Os anjos são seres espirituais, né? O autor da Epístola do Hebreu chama espíritos ministradores. Primeiro Hebreus capítulo 1, melhor falando, verso 14. Eles são espíritos criados sem corpos materiais, nesse aspecto, diferente de nós que somos espirituais com corpos físicos. Nós somos corpo, alma, espírito. Aí vai ser antropologia, estudo do homem. É uma outra matéria, né? Diz em seu livro, né, um anjo é o agente secreto de Deus, que segundo parece ter capacidade de mudar de aparência e se transformar num relâmpago, que suprema corte do céu para a terra, retorna numa fração de segundo, né? Ele não possui corpo físico, portanto, passamos a assumir formas físicas quando Deus lhe prescreve missões especiais, né? Martinho Lutero, o grande reformador alemão, define tais seres seguinte maneira: um anjo, uma criatura espiritual sem corpo físico, criado por Deus para o serviço da cristandade, para o serviço da igreja, para o serviço dos crentes da face da terra, como quer entender, do povo foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? Aleluia, para nos trazer uma mensagem, né? E a mensagem é essa: Jesus Cristo Nazareno, ele nasceu, morreu e venceu a morte, e falou assim: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo Consolador, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aí já é pneumatologia, né? Aleluia. A obra da criação, autoria única de Deus, triuno,
A Bíblia revela que o triuno, autor da criação, o apóstolo Paulo destaca a segunda pessoa da Trindade na qualidade de Criador. O Espírito Santo é Criador, Deus é Criador, Jesus é Criador. Como você vai estudar teologia, tu vai ver tudo isso aí. Os três são criadores, né? Nós podemos falar da Trindade, assim como o ovo é casca, gema e clara, mas continua sendo ovo. Água, estado sólido, líquido e gasoso, continua sendo água. Então, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, autoexistente e muito mais coisas. O Espírito Santo também, Jesus também. Então, todos eles são criadores, porque no princípio Deus criou os céus e a terra. E o Espírito, quando fala Espírito de Deus, é Espírito Santo. São várias formas de chamar o Espírito Santo, né? Quando fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o primeiro Adão falha, Deus fala assim, o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então nós vemos que Deus é Criador, o Espírito Santo é Criador, Jesus é Criador, né? Obra da criação teve um começo, né? Aleluia. Na criação teve um princípio, começo, tudo nas coisas visíveis e invisíveis. Prova um ponto de vista bíblico, que está no princípio da Bíblia, né? Que Deus criou o céu e a terra, né? Bereshit significa no princípio. Bará, criador. Bereshit, Bará, Elohim. No princípio criou Deus, né? Os céus e a terra, né? Já foi outra matéria que já demos sobre teologia, né? Então, a obra da criação foi produzida do nada. Deus liberou a palavra, haja luz, houve luz, haja estrela, houve estrela, constelação, né? A primeira luz ali é o próprio Jesus, depois que vai falar sobre estrelas luminares. Então Deus foi feito tudo sobre a palavra, né? Só que o homem ainda precisava ter um fôlego de vida, né? Deus soprou na narina dos homens fôlego de vida. Que coisa maravilhosa, né? Falar de Jesus, né? Aleluia. O processo da criação. A criação dos anjos será entendida. Conhecemos os fundamentos da doutrina da criação, há um processo ordenado da história. A criação que apresenta três fases distintas, como se segue. A primeira criação espiritual, a segunda criação material, aqui na terra, a criação da vida sobre a terra, a criação das coisas espirituais, né? A criação das coisas materiais, a realidade da criação espiritual, né? A existência humana testemunha a existência de seres espirituais, os quais são todos de mais variedades, o nome de espíritos, deuses, semideuses, gênios, heróis, demônios, tantos outros, independentemente de ideias, fantasias, mitologia, das religiões, de muitas revelações aceitáveis no mundo religioso, encontra na Bíblia, né? Os anjos são reais, não é a história da carochinha, né? Como muitos fazem. O homem às vezes cria uma religião, né? Religião é ligar o homem com Deus, mas cria outras religiões que adoram Deus de letra minúscula. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus autoexistente, né? Ele é um Deus onipotente, onipresente, ele lê nosso pensamento, ele está por todo lugar. A gente vai pegar algo, esculpir com barro para mim adorar. Deus é autoexistente, eu sou alo-existente, vou criar algo que não tem fôlego, que não anda, que som nenhum lhe sai da garganta, torna semelhante, que faz o que eu adoro, diz a palavra do Senhor nos Salmos. Não, eu vou adorar o Criador, eu vou adorar Bará, Criador, né? A palavra anjo, do hebraico, vem malak, do grego ângelos, que significa a mesma coisa, mensageiro enviado por Deus, né? Deus formou os anjos, para nos dar
mensagens da parte do Senhor, né? Os anjos são nossos conservos. Se um anjo parecer espiritualmente para você, como você quer entender, você não tem que adorar anjo, o anjo que tem que te servir, né? Os anjos, as aparições dos anjos na Bíblia, né? Muitas vezes foi para indicar alguém o nascimento de Jesus, o nascimento de João, né? Às vezes o anjo ali era o próprio Deus, uma teofania, né? Nós vemos aqui que tantas coisas na Bíblia Sagrada, os anjos do Senhor guerreiam por nós. É uma batalha espiritual de anjo com demônios, né? É o mensageiro. Existem anjos bons e anjos maus? Deus criou todos os anjos bons. Deus criou o homem e a mulher bom. Mas foi devido ao direito de escolha, livre-arbítrio, que Lúcifer se rebeliou contra Deus, querendo ser semelhante ao Criador, né? Deus baniu ele e matou essa parte dos anjos decaídos, conhecidos como demônios, né? Que a Bíblia diz que não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz e enganarão muitos eleitos. Satanás não brinca de ser Satanás, o diabo não brinca de ser diabo. Ele vive ao nosso derredor procurando quem possa estragar, quem possa dar brecha. Nós temos que tampar as brechas, porque como os anjos não têm corpos, o inimigo também não tem, né? Que é um anjo caído, então ele procura brecha, ele procura pessoas para que ele possa entrar e habitar, né? Mas dentro de mim e de você só pode habitar um espírito, né? O Espírito Santo de Deus, né? Tem esse negócio de anjo decaído que não tem corpo para habitar, não. Dentro de mim e de você habita o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito Consolador, né? Não existe anjo bom ou anjo mau, né? Todos os anjos era bom, não existe anjo, mas devido ao livre-arbítrio. Existe homem mau? Deus criou o homem para ele ser bom, a mulher para ser boa. Direito de escolha, de estar no lugar errado, fazendo uma coisa errada, vivendo uma contravenção, né? Coisas que desagradam as autoridades, desagradam a Deus. Deus criou o homem para ser bom, para ser seu adorador, né? Na criação original dos anjos não houve classificação entre anjo mau e bom, né? 2 Pedro 2,4 nos fala: o que define o bom do mal é o fato de ter sido criado como seres morais, com livre-arbítrio, liberdade de escolha, consciência entre o bem e o mal, né? Até quando o homem pecou, Deus falou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Isso que eu falo, eles são tudo criador, né? Você pode ir lá entrar no nosso vídeo que você vai ver lá, nós fazendo menção da palavra, que Deus é criador, o Espírito Santo é criador, Jesus é criador, né? Então nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que Deus criou os anjos com as condições de santidade. Deus criou o homem em condição de santidade. O homem, ele conversava com Deus no jardim. Mas quando a mulher foi tentada pela serpente, que tipologia Satanás, para não comer. Mas quando a serpente conversou ali com Eva e falou, quando você comer, tu vai ter sabedoria, tu vai ser igual a Deus. A mulher, opa! Aí teve conhecimento do bem e do mal. Aí entrou o pecado, né? Pelo primeiro Adão entrou o pecado. Pelo segundo Adão entrou a vida, que é Jesus Cristo, né? E ele está dando vida até hoje, né? Vida para aqueles que estão perdidos, né? Que a palavra de Deus vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, né? Então Deus, quando entra na minha e na sua vida, até aquilo que estava morto revive, né? Até aqueles sonhos, projetos da minha e da sua família, Deus do impossível, Deus que criou o Bará, criador, ele tem criado você para fazer o bem, não para fazer o mal. Ele criou os anjos para fazer o bem, não para fazer o mal, mas foi devido ao direito de escolha. Todos nós temos direito de escolha. Quer ver nós temos sucesso nas nossas vidas? Nós andarmos conforme a palavra de Deus, é a bússola do crente, do cristão, como você quer entender, daquele que crê em Jesus. A Bíblia nos ensina a respeito do bem e do mal. Como eu posso fazer o bem? Andando em santidade, né? Andando
obedecendo a palavra do Senhor. Deus vai dizer, melhor obedecer do que sacrificar. Nós viemos ser obedientes, né? A palavra do Senhor. Então os anjos não pecaram, não seguirão os anjos que não seguiram Lúcifer e seguiram Deus, né? Esses estão na área celestial, esses estão não fazendo mal, mas estão nos batalhando a nosso favor contra o mal, né? Lúcifer teve essa condição moral dos anjos. A Bíblia fala acerca dos anjos que pecaram contra o Criador e não guarda a sua dignidade, né? 2 Pedro 2, verso 4. Né? Os anjos que não pecaram, não seguiram Lúcifer, Deus os exaltou, confirmou a sua posição celestial para sempre, estarão na sua presença, contemplando, executando a vontade do Criador. 1 Timóteo 5, 21, Mateus 18, 10. A habitação dos anjos. Estudamos várias dessas classes angelicais. Entenderemos que não são distintas, né? São organizações, milícias espirituais que povoam o céu e são distribuídas distintas ordens de grau em grau, né? Lucas 2,13, Mateus 26, 53, trata-se, portanto, de uma habilidade numa dimensão celestial. O número de anjos, também a Bíblia não comenta. Como eu já falei, né? Uma legião, uns falam que é 6.000, uns falam que é 6.100, né? A quantidade existente de anjo é a única incontestável, porque desde que foram criados não foram aumentados nem diminuídas. Eles proporcionam uma forma do Criador, uma vez pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia utiliza a expressão variedade, designar milhares e milhares. Não dá para contar, é muito anjo. Mas é impossível determinar um número de anjos, porque é incontável o mesmo número todo o tempo desde que foram criados, né? Salmo 148, número 2 ao 5, né? Mateus 26, 53. O que pensa tu que não podereis eu rogar ao Pai, e o Pai me mandaria imediatamente mais de 12 legiões, mais de 72.000, 7.000 e pouco, melhor falando. Né? Então, nós vemos aqui que os anjos do Senhor, né? Essa aqui é a primeira aula. Tudo aqui tem base bíblica, né? Texto, contexto, capítulo, versículo, né? Então, desde já, entre em contato conosco, adquire seu livro. Você pode fazer um curso teológico até mesmo em 12 meses, o que poderia ser em um ano, se você está vídeo aula, né? Nós não cobramos a aula, nós cobramos os livros, enviamos seu certificado de básico em teologia. Entre em contato conosco, você pode fazer ele aí mais ou menos um ano, né? Se for presencial, 2 anos, e você vai receber o teu básico em teologia. Vamos enviar a prova para você tirar uma nota acima de 5, né? Ou de 50% da prova. Se a pessoa não tiver bom êxito, vai fazer a segunda, terceira, até a pessoa passar. Não está aqui para reprovar ninguém, está aqui para poder ensinar e para aprender com os irmãos, né? Que Deus abençoe cada um de vós, pastor, pastora, jovens, homens e mulheres de Deus. Você quer aprender teologia, quer ter esses livros na tua mão, né? Porque se for falar capítulo por capítulo, versículo por versículo, fica muito prolongado o vídeo, né? Mas que Deus venha abençoar, venha dar o melhor esclarecimento, porque aqui é algo rápido, mas o livro vai te dar mais embasamento. Você vai pegar o livro e a Bíblia, o livro e a Bíblia, porque a Bíblia não pode ser não pode deixar de fazer manuseio da Bíblia, porque você tem que olhar aqui e olhar aqui, né? Só que o pastor está falando que é isso, você tem que concordar, você tem que estudar. Meu povo perece por falta de conhecimento.
errais por não conhecer a Escritura e no poder de Deus, que a gente fala rápido. Fazer um vídeo rápido, pode até falar alguma coisa, de repente, errônea, mas só que no livro está correto, de repente pela correria, né? Mas que Deus venha abençoar cada um de vós em Cristo Jesus, né? Estamos aqui para poder ensinar, tirar dúvida. Entre conosco em contato pelo WhatsApp também, 021 986 94720. Nós tiramos a tua dúvida, nós podemos implantar na sua igreja, né, que tiver aí mais 10, 12 pessoas, esse curso. Você entrar no YouTube e adquirir o livro, nós enviaremos o livro e enviaremos o certificado, né, cobraremos o preço do envio, né, e não cobraremos a aula, porque é por vídeo, então de 2 anos vira por 1 ano, depende do teu desempenho e da sua aprovação mediante as provas, né? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, forte abraço.